Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal Adotei Outro País. Eu queria fazer esse vídeo aí para ter um alerta para vocês aí que estão a fim de migrar, vir para a Suíça e tudo mais, tá? Alerta, é sempre informação, né? Mas eu acho que não deixa de ser um alerta também para quem pensa em vir para cá. Pessoal, eu fiz uma vez um vídeo falando sobre para quem pensa que, logicamente, quem nasceu no Brasil, eu posso falar isso com propriedade, porque quem nasceu no Brasil, né, quem viveu a vida toda no Brasil, está acostumado com um certo ritmo, com a cultura, né, está acostumado com tudo no Brasil, obviamente, isso é óbvio. E quando chega aqui, se a pessoa não tiver a cabeça bem aberta para se adaptar às diferenças aqui, aí tem a questão do choque cultural e tudo mais. Só que eu fiz um vídeo justamente falando sobre isso, que as pessoas vêm para cá e acabam agindo da mesma forma que no Brasil. Aí eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Nesse vídeo, pessoal. Acontece o seguinte: as regras e as leis aqui, elas funcionam, por isso que o país é o que é, tá? Então, as pessoas, só para vocês terem uma noção, as pessoas aqui, elas costumam, na maioria das vezes, eu acho logicamente, muito mais do que no Brasil, tá? Elas costumam obedecer muito mais às leis, tá? Inclusive, elas têm medo das leis, por isso que elas obedecem, tá? Então, eu queria dar uma ênfase nisso, porque, na minha opinião, é justamente por isso que as leis no Brasil... Aliás, as pessoas fazem muita besteira no Brasil, né? Cometem crimes e tudo mais, porque não tem medo da lei, tá? As leis são muito brandas, não tem fiscalização e tem muitas aquelas questões, né? Conforme o Código Penal, tem muitas aquelas questões, réu primário, redução de pena, bom comportamento e tal. Aqui não tem muito disso não, pessoal. Se você fizer uma besteira aqui, você vai em cana e não sai tão cedo, tá? Logicamente, tudo vai depender da gravidade do que você tiver feito. Então as pessoas elas acabam tendo bastante medo de fazer certas coisas aqui em função disso. Então vou dar alguns exemplos. O pessoal costuma... Não é todo mundo, não dá pra generalizar. Não tô falando que aqui é perfeito. Muita gente faz muita besteira aqui, tá, pessoal? Mas muito menos que no Brasil. É isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, as pessoas costumam obedecer mais às leis de trânsito, velocidade, excesso de velocidade, a faixa de pedestre é uma coisa aqui que o pessoal, sabe, inclusive você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se tem uma faixa de pedestre lá na frente, tem um carro na sua frente, se você vacilar, porque o carro da frente, se passar alguma pessoa na faixa de pedestre, ele vai socar o pé no freio, tá? Ele não vai passar direto. Ele vai socar o pé no freio. Então, por exemplo, se você estiver atrás, é bom não andar muito colado em função disso, porque senão você pode bater no carro da frente. Ou pior, né, bater o carro da frente e fazer o cara atropelar o cara lá que está na frente. Então, toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você atropelar alguém na faixa de pedestre aqui, você vai em cana. Se matar a pessoa, você não vai sair tão cedo da cadeia, tá? É bem provável que você morra na cadeia. Embora não tenha prisão perpétua aqui. Eu só estou dando um exemplo, tá, pessoal? É só um exemplo. Por exemplo, vou te dar outra coisa: furto, tá? Roubo, assassinato, tá? Esse tipo de coisa aqui não tem perdão não, tá? Então você vai sofrer as consequências. Então o pessoal não faz aqui em função disso. A educação também influencia, lógico, todo mundo tem educação e educação é de ótima qualidade aqui. Mas também o medo o peso da mão da justiça, tá? Dá uma limpadinha aqui na lente aqui. Tá? O peso da mão da justiça é grande. Outra coisa, por exemplo, até por que os relacionamentos aqui eles são também complicados? Ainda mais hoje em dia, né? Que tá tudo virando de cabeça para baixo. Então por que os relacionamentos aqui são complicados? Por exemplo, o homem não chega em mulher. Tá? Tem uma explicação para isso. Não é porque o homem ele é efeminado e tudo mais. Não é isso não. É medo. Medo. Por quê? Porque se o cara... não é normal você ver um homem mexendo com uma mulher na rua, tá? No máximo ele vai olhar, no máximo. E olha lá, tá? E não vai ficar olhando muito não, porque isso pode dar um problema. Se a mulher falar que ela tá incomodada e chamar a polícia, o cara pode ir em cana, tá? E até o cara explicar é complicado, tá?
Então, isso aqui acaba dificultando até essa questão dos relacionamentos. Você não pode. Agora você está numa balada, e ainda mesmo assim, se você for numa balada, tem que tomar muito cuidado com o que você fala para as pessoas, né? Tomar muito cuidado, porque se você falar alguma besteira para uma mulher se sentir ofendida, né? Ou pressionada, ou sei lá, ela se sentir incomodada, ela chamar a polícia, o homem se ferra, tá? Então eu queria deixar muito claro isso, que com relação às pessoas que pensam em vir para cá e acham que vão ser, não vou falar ser a mesma pessoa, mas vão ter as mesmas atitudes que tinham no país de origem, olha, repensa então, repensa, tá? Porque aqui é outra coisa. Eu não vou dizer que você vai ser pressionado aqui, você vai se sentir acuado o tempo todo. Não, mas você tem que se adaptar às regras, às leis e os costumes aqui. Se você tiver a fim de vir para a Suíça, né, para a Europa em forma geral, você tem que se acostumar com isso. Se você é uma pessoa que está acostumado a abaixar o vidro do carro, por exemplo, e xingar os outros no trânsito, aqui você não pode fazer isso, tá? Se você fizer isso, você vai se ferrar, tá? Para você ter uma ideia, se você mostrar o dedo para alguém, todo mundo já sabe que é mostrar o dedo, no meio do trânsito, por exemplo, que isso é comum no Brasil, em São Paulo, por exemplo, ou xingar, abaixar o vídeo e xingar, a pessoa pode te denunciar, você vai tomar uma puta de uma multa, tá? Eu tô falando português claro, pra deixar bem claro mesmo para entender, tá? Você pode tomar uma puta de uma multa, tá? E não vai ser barato, você vai penar para pagar isso, tá? Então eu quero deixar um pouco, não quero deixar com medo, mas eu quero deixar vocês bem informados para depois a pessoa não vá batalhar, gastar uma puta grana e vir para cá. Ah, nossa, mas é tão assim, ah, não gostei, vou voltar, tá? Então assim, não pense que é bagunça. O país ele é tudo que é um dos melhores países do mundo para se viver exatamente por isso, porque as leis funcionam, as regras funcionam e os costumes também. Então aqui você não fica tomando conta da vida dos outros, as pessoas também não vão tomar conta da sua vida, tá? Aqui você trabalha, paga suas contas e aproveita o lugar, tá? Com bom senso, com respeito, com educação, tá? E vivendo a sua vida sem ficar enchendo o saco dos outros. Se você é uma pessoa que pensa em fazer besteira aqui, passar a perna dos outros, ficar falando mal dos outros, tá? Esquece, se você pensa em fazer, se você faz isso, por exemplo, no Brasil e acha que vindo aqui vai ser a mesma coisa, então eu te aconselho a rever a estratégia e ir para outro lugar, tá? Porque a Suíça não é um país para esse tipo de pessoa. Tá? Sabe por que eu estou falando isso? Estou falando isso para o seu bem. Né? Se você é uma pessoa que pensa em fazer isso, por quê? Porque você vai ser rejeitado, você vai ser deixado de lado, você vai ser expurgado da sociedade aqui. Se você é uma pessoa que tenta passar a perna nos outros e fala mal de todo mundo, fica reclamando, tá? Esquece, as pessoas não vão te dar ouvidos e vão te rejeitar, tá? O relacionamento, como eu disse, o relacionamento que já é complicado para você fazer amigos, você conseguir um namorado, namorada, tá? Já é complicado. Se você for uma pessoa desse tipo ainda, aí que você vai ficar sozinho aqui, tá? Aí se acostuma a ser sozinho. Então, assim, aqui já é uma vida meio que solitária, entre aspas, exatamente por isso que as pessoas as cuidam das próprias vidas. As pessoas não ficam indo na casa dos outros o tempo todo, não ficam ligando para os outros o tempo todo, tá? Não ficam nem conversando o tempo todo. Então, já é uma coisa bem diferente, por exemplo, do Brasil. Tá? Imagina se você é uma pessoa que você fica falando mal dos outros, fazendo todos esses problemas que eu acabei de citar, aí que as pessoas não vão nem chegar perto de você, tá? Eu tô dando um toque porque eu já vi algumas pessoas tentando fazer isso aqui e eu percebo que as pessoas, esse tipo de pessoa só se ferra. Né? E com certeza se ferra também no Brasil, tá? Mas aqui vai se ferrar muito mais. Tá bom, pessoal? Tô deixando só esse toque aí pra vocês. E pra você que gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais!